Olá a todos, hoje é dia 29 de setembro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as principais notícias da semana. Essa semana tinha tudo para ser uma boa semana. Nós começamos a semana com o discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Eu até gostaria de fazer um vídeo fazendo um comentário mais detalhado sobre esse discurso, que para mim foi um excelente discurso, mas nós terminamos a semana com notícias muito ruins para o país. Então vamos tentar entender o que aconteceu. Eu não vou fazer uma análise detalhada do discurso do Bolsonaro, senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu quero pontuar apenas o final do vídeo, que eu achei que foi bastante preciso, tá? Eu vou ler aqui o trecho da fala do presidente e eu queria comentar. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas e assim deve permanecer. Por que esse trecho é importante? Por dois aspectos. Primeiro, Bolsonaro reafirma a prioridade da soberania nacional, do interesse nacional em primeiro lugar. Segundo, a ONU só pode funcionar se ela for essa Organização das Nações Unidas, ela for essa federação que busca o bem comum e não numa certa perspectiva que existe no debate político mundial, de um certo governo mundial, de algo que esteja acima das nações. Então me pareceu aqui que o Bolsonaro foi absolutamente preciso no discurso. Eu recomendo que vocês leiam o discurso do presidente para vocês perceberem como ele foi preciso em todos os aspectos do seu discurso. Muita gente criticou, dizendo que ele foi violento, foi agressivo, etc., e foi violento quando precisou ser violento, demarcando claramente que o Brasil é uma nação soberana e que a Amazônia, naquilo que diz respeito ao Brasil, as decisões são brasileiras. Além do que deixou claro os interesses que estão por trás dessa disputa ambientalista e etc. Então foi muito preciso. Mas como eu disse para vocês, a semana que começou muito bem, terminou muito mal. E por dois motivos. Vocês devem se lembrar, cheguei a comentar num vídeo passado, que o Congresso Nacional havia aprovado a lei de abuso de autoridade, que na verdade era uma lei de favorecimento do crime e de autoproteção de deputados que estão aí com pendências judiciais, e que o presidente Bolsonaro havia feito uma série de vetos no sentido de tirar aqueles aspectos da lei mais prejudiciais ao combate à criminalidade. Ele optou por não fazer um veto global da lei, que ele poderia ter feito, e vetou as partes que ele julgava mais complicadas, com o auxílio, com as orientações aí do ministro Sérgio Moro. E o que o Congresso Nacional fez? Simplesmente derrubou os principais vetos. Teve alguns que manteve, mas eram vetos secundários, mas os principais foram derrubados, ou seja, a partir de agora eles se incorporam na legislação brasileira. E por que isso é complicado? Por que isso favorece ao crime? E veja, nós estamos falando de um governo que pela primeira vez na história do Brasil tem um programa claro de combate à criminalidade e que tem trazido resultados até inesperados no primeiro ano de governo do presidente. Eu queria pontuar algumas questões para a gente ter uma dimensão de como o Congresso Nacional, com toda a renovação que teve, gente nova que entrou, gente mais compromissada com o interesse nacional, mas ainda tem uma parcela do Congresso que vive no Brasil do passado, que tentam impedir esse avanço que nós pretendemos para o nosso país. Tá? Entre os vetos que foram derrubados está o artigo que diz que o juiz ou mesmo um membro do Ministério Público, na prática, ele só pode indiciar alguém se tiver uma prova concreta. Ele só pode abrir investigação se tiver uma prova concreta. O que isso significa na prática? Além de comprometer as investigações sobre corrupção, ele também prejudica as investigações sobre o crime comum, o crime violento. Então, por exemplo, se uma mulher for violentada, mas ela não tiver uma prova concreta desse crime, o delegado
pode não abrir o inquérito, porque o inquérito é um processo de investigação. Então, não tem prova concreta. O delegado fala assim, bom, se não tem prova concreta, eu não vou abrir porque depois eu serei acusado de estar agindo contra essa lei. E posso ser prejudicado, posso ser punido, porque as punições são claras aqui. É 1 a 4 anos e multa, né? 1 a 4 anos de prisão e multa. Então isso vai comprometer. Então, o Ministério Público e mesmo o delegado de polícia só vão abrir inquéritos se tiver, por exemplo, o cidadão for preso em flagrante. Se tiver uma prova material do crime, um vídeo, alguma coisa assim. Fora disso, se o inquérito depender de uma investigação, o mais provável é que o delegado arquive, como já está acontecendo, inclusive. Porque o agente da lei vai ficar com receio. Tá? Por exemplo, o Ministério Público. Se ele faz uma investigação, se ele abre um processo investigativo, e de repente, no processo final, onde você tem o julgamento, o juiz determinar que o réu não é culpado, o membro do Ministério Público pode vir a sofrer um processo. Então eles vão ficar acuados. E isso vai prejudicar o andamento das investigações, consequentemente vai prejudicar o combate à criminalidade. Não só da corrupção, mas de qualquer crime. O cidadão cometeu latrocínio, se você não tiver a prova, você não abre investigação contra ele. Veja, não é que você não pune, você sequer abre investigação. Porque se você não conseguir provar a materialidade do crime, você pode ser punido por isso. Esse é o ponto. Tá? Existem outros aspectos, por exemplo, né, praticamente você transforma o escritório do advogado, desse suposto criminoso, como um lugar intocável. Né? A ideia da inviolabilidade do escritório do advogado. E se esse advogado estiver ali em conluio com o seu cliente, for parte do crime, ele vai usar o seu escritório para manter os registros, para servir aí de uma espécie de QG do crime, porque ele não pode ser atingido, a polícia não pode fazer uma busca e apreensão, só pode fazer se tiver alguém da OAB. Você imagine um juiz autorizando uma busca e apreensão no escritório de advocacia e de repente não se encontra nada ali, esse juiz vai ser processado e vai ser enquadrado nessa lei chamada Lei do Abuso de Autoridade, que na verdade deveria se chamar Lei do Estímulo ao Crime. Isso vai gerar um caos social. Esses deputados, o que eles estão fazendo aqui é muito grave. Eu não vou ter tempo de analisar item por item, mas é absolutamente grave, isso pode gerar caos social. Infelizmente, o Congresso, existe uma disputa no Congresso Nacional, eu havia comentado isso já em vídeos passados, que você tem uma tentativa de construir um novo país, mas você tem toda uma classe política que vive do atraso e que trabalha pelo atraso, trabalha pela manutenção do status quo, trabalha pela impunidade. Esse é o ponto central. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que vocês possam acompanhar e analisar como votou cada deputado e cada senador, porque a sessão foi conjunta. O link é do próprio Congresso Nacional, onde você tem ali, você pode filtrar por partido, por estado. Então você pode saber exatamente como votou cada bancada de cada partido e como votou cada deputado. Insisto, se o deputado do seu estado, ou eventualmente o deputado do partido que você tem simpatia, o deputado que você votou, se ele tiver na lista dos que votaram a favor dessa legislação, dessa chamada lei de abuso de autoridade, que, insisto, é a lei de estímulo ao crime, não vote mais desse deputado. A gente precisa saber o seguinte, um deputado só está lá no Congresso porque nós o elegemos. Então fiquem atentos ao que esses parlamentares fazem, porque a nossa arma, a arma do cidadão é o voto. Esse voto é de extrema responsabilidade, tá certo? Para terminar, mais uma má notícia, e essa é também muito grave, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, novamente, né, mais uma má notícia vindo do Supremo, que na verdade é um golpe na democracia. O que aconteceu? Qual era a votação? Que na verdade ela se iniciou semana passada e foi concluída essa semana. Aliás, nem concluída foi ainda, né? Ainda faltam alguns votos.
mas já se formou uma maioria em função dessa tese, que foi uma ação de um ex-diretor do Banco do Brasil, da Petrobras, não me lembro agora, mas também não é relevante, que estava reclamando de que ele, como réu, ele deveria fazer as alegações finais, né, e que as alegações finais foi feito por um delator da Lava Jato. Qual foi a decisão do Supremo? O Supremo decidiu o seguinte, formou maioria contra o relator, que era o Fachin, que de fato o réu ele deve ser o último a fazer as alegações finais. Ele deve conhecer todas as alegações, seja do Ministério Público, seja de delatores ou de coautores, para ele poder fazer a alegação final. Até aí, aparentemente não tem nenhum problema. Qual que é o problema? Você está introduzindo uma nova norma a partir de agora, correto? Só que essas novas normas a partir de agora, como elas não eram utilizadas no passado, elas podem levar à anulação das sentenças, principalmente das sentenças que dizem respeito à Operação Lava Jato. Então todo o trabalho que houve na primeira instância, desde o juiz Sérgio Moro, do Ministério Público, da Polícia Federal, da segunda instância, ali do Rio Grande do Sul, e até em alguns recursos julgados no STJ, podem ser anulados e todo o processo voltar para um período anterior ao julgamento, para as alegações finais, voltar tudo para a primeira instância. Então todo esse trabalho aí que já tem mais de 5 anos, poderia voltar atrás. Isso ainda não está em vigor, mas a maioria foi formada, defendendo essa tese de que o réu ele deve ter a prerrogativa de ser o último a fazer as alegações. E é claro que existem teses de direito que vão concordar com isso, outras não, mas o problema não é a norma em si, porque isso é algo simples de se resolver. Daqui para frente, você é réu, então o seu advogado faz a última alegação. Você tem o prazo, seu advogado vai fazer as últimas alegações sem problema nenhum. O problema, e que isso vai ser decidido semana que vem, é se essa decisão deve ser retroativa ou não. E isso vai gerar um caos terrível. Tanto nos julgamentos da Lava Jato, como nos julgamentos de crime comum, onde essa norma que não existia, não estava sendo cumprida. Então o Supremo está tomando decisões, e essas decisões são de caráter político, porque existe, infelizmente, uma maioria no Supremo Tribunal Federal que está trabalhando para derrotar a Operação Lava Jato, junto com o Congresso, porque se nós combinarmos a lei de abuso de autoridade, que na verdade vai engessar os agentes que combatem o crime a agir, mais as ações do Supremo Tribunal Federal, que pode anular as sentenças já proferidas, fica claro que é uma ação conjunta para derrotar a luta contra a corrupção. Isso está absolutamente claro. Ora, qual é o problema? O deputado, por mais que ele haja contra os interesses da nação, daqui 4 anos nós poderemos não elegê-los, poderemos trocá-lo. Mas e o ministro do Supremo? Depois que ele é indicado, depois que ele é aprovado no Senado, ele só sai num processo de impeachment. E quem o tira é o Senado, mas o Senado está corrompido. Então a nossa situação é muito delicada, porque nós fizemos todo um movimento com manifestações na rua, tiramos a ex-presidente Dilma no processo de descoberta do esquema de corrupção do PT, e agora nós estamos praticamente de mãos atadas porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que está agindo contra o interesse nacional. Então o que a gente faz? Chega até a dar um certo desespero. A única solução, claro, dentro da legalidade, é uma nova Constituição. Eu, particularmente, a partir de agora, estou me colocando aí na campanha por uma nova Assembleia Constituinte. Assim como, por exemplo, o jurista Modesto Carvalhosa. E por que isso? Porque nós precisamos refundar esse país. Nós precisamos de regras mais claras para a composição do Supremo. Nós precisamos de regras claras para, eventualmente, retirar um ministro do Supremo. Nós precisamos que esses deputados que estão agindo em causa própria sejam tirados da jogada.
Nós precisamos de uma reforma política. Nós não podemos ficar refém da estrutura político-partidária. Tem uma outra questão aí que eu queria abordar, mas o vídeo vai ficar muito longo, que é a questão do fundão eleitoral, que o presidente vetou algumas leis, né? Então você tem um choque aí, né? Você tem um executivo, você tem o presidente que está agindo a favor dos interesses populares, mas você tem uma classe política que está jogando contra. Daí a necessidade de uma nova Constituição. Precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma outra estrutura partidária, nós precisamos de partidos mais ideológicos e menos fisiológicos. Por isso a necessidade de uma nova Constituição. É a única possibilidade que nós temos de efetivamente barrar essa ação contra o interesse nacional, contra o interesse do povo. Me coloco aqui a favor de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, eleita somente para esse fim, uma Assembleia exclusiva que possa refundar o nosso país e que possa fazer frente a essa casta burocrática que suga os recursos nacionais e impede que esse país vá para frente. E quem sofre com tudo isso é a nação brasileira, é a população do país. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!